boa tarde, bom dia pra você que tá vendo de manhã, boa noite pra você que tá vendo de noite. Rapaziada, hoje tô com a câmera aqui hoje no parque, vim pra cá hoje dar uma refletida, tô com esse óculos, eu não sei se tá tão claro, quando eu cheguei tava bem sol, acho que agora não tá tanto, tá batendo um ventinho um pouquinho mais friozinho agora, mas faz parte, não consigo ver se tá dando um sol mais claro ou não por causa do óculos, mas preguiça de tirar. Vim hoje, vou colocar vocês ali no chão, se ficar bom de ver. Acho que ficou meio ruim, mas daqui a pouco eu mudo de posição vocês aí. Mas hoje eu vim aqui no parque pra poder conversar um pouquinho com vocês. Vou colocar esse fone aqui também. Hoje eu vim no parque aqui pra poder conversar um pouquinho com vocês. Tava lendo um livro, O Alquimista, do Paulo Coelho, muito bom. Me surpreendi demais com esse livro. Não sou muito de livros de historinha assim, sabe? Mas foi um livro que me chamou muita atenção, que me fez compreender alguns pontos da minha vida que eu tava precisando compreender de forma bem leve, sutil, tranquila. Querendo ou não, são pontos que fazem muita diferença pra mim, porque eu tô buscando, né? Porque eu realmente busco como ser humano, como homem em si. E vim finalizar ele hoje no parque. Hoje foi bem intenso a leitura dele. Eu li basicamente mais de 100 páginas hoje. Acordei de manhã, geralmente tem uma rotina onde eu acordo ali basicamente 5h30, quando tô bem motivado, quando não tô bem motivado ali umas 6h30, né, nesses horários assim. E geralmente eu faço leitura, depois eu vou escrever também no meu caderno de afirmações. Tem todo um processo ali na parte da manhã, onde eu vou lapidando a minha cabeça, né, porque eu preciso, buscando cada vez mais trabalhar a questão da estabilidade emocional. Eu vivi muito em pressão, estresse, principalmente por conta do trabalho, por conta de tudo que eu vivo hoje. E então está sendo um processo muito novo para mim trabalhar todos esses pontos, mas tem sido muito positivo, absurdamente positivo. É uma coisa que eu tenho colocado como prioridade na minha vida e já fui muito pilhado atrás de dinheiro. O dinheiro veio, não me trouxe a felicidade que eu achei que ia ter tendo. Perdi coisas no meio do processo mais preciosas que o dinheiro em si. E às vezes a vida tira, né, coisas que a gente tem, possui, pessoas, etc. no meio desse processo, justamente pra gente poder saber lidar e não ter aquilo, pra gente poder ver quem a gente realmente é. E nesse todo esse processo em si, né, a gente vai se lapidando, seja com as coisas boas, as coisas ruins. Com o passar do tempo você vai cada vez mais melhorando. O importante é você sempre ser positivo, avaliar as coisas de forma positiva, entender um pouquinho mais o processo de forma construtiva. Todas as coisas ruins sempre consegue tirar algo bom daquilo. E as coisas ruins acontecem para que você consiga evoluir, né? Até mesmo ali o livro do Paulo Coelho em si, né, O Alquimista, ele fala da jornada pessoal. Isso é bem importante. Então essa jornada pessoal, querendo ou não, faz com que a gente consiga trabalhar muito o nosso eu e entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Então tudo entra e sai da sua vida porque tem que entrar e sair, senão a gente já teria tudo que a gente busca. Se você tá buscando algo e às vezes não chegou pra você ainda, tenha calma, é um processo. Você não tá preparado pra receber aquilo, você não tá preparado pra lidar com aquilo e aprecie cada segundo do teu presente, é onde você realmente consegue conquistar as coisas reais que realmente fazem diferença na sua vida, no seu dia a dia, porque nesse presente em si, a gente consegue também ter a habilidade de conseguir compreender o que a gente é. É um pouquinho meio complexo o que eu acabei de falar, não é todo mundo que vai entender isso, mas quando você não tá pensando muito no passado, nas coisas erradas que você fez, nas coisas boas que você viveu com alguém, ou as coisas boas que você teve, né, de conquista no passado, algo do gênero, enfim, passado em geral, você às vezes não está no presente e você vai pro futuro, e você fica ansioso, querendo conquistar novas coisas, querendo ter novas sensações, ter pessoas, ter bens materiais, e você esquece do presente, de apreciar quem você é. A jornada, o caminho é muito importante. Então nesse processo todo, né, esse caminhar faz muita diferença. Então esse caminhar é que, na verdade, se você aprecia ele da forma correta, você vai notar que todo dia você consegue ter um aprendizado legal, consegue tirar algo realmente positivo de tudo, seja de coisas ruins, coisas positivas. Então todo esse processo ele tem que ser apreciado da melhor maneira possível no seu dia a dia. Todo dia você consegue tirar algo de ensinamento positivo, consegue validar isso de forma real na sua vida quando você está disposto e consegue enxergar esses padrões e mudar eles. Se acontece uma vez, geralmente acontece só uma vez. Acontece 2 vezes, com certeza vai acontecer uma 3ª vez. Então, quando você acaba entrando em vários ciclos e repetindo várias situações, padrões, falas, comportamentos, você basicamente ainda não conseguiu se entender de verdade, você não compreende por que você está fazendo aquilo de forma subconsciente. Então, você precisa trabalhar um pouquinho mais de você, se compreender um pouquinho mais, ficar, entre aspas, no deserto, que é o que todo mundo fala, né? Porque as pessoas entendem. O deserto, basicamente, é você ter um tempo para você conseguir ter os seus próprios pensamentos, pensar um pouquinho mais o que você quer ser, quem você é, quem você deseja se tornar. São coisas totalmente diferentes. Pode estar vivendo uma
fase da sua vida que você tá no lixo, no horrível, e você não quer aquela vida pra você, tá com uma pessoa que às vezes não te apoia, não é o que você esperava de um amor ou algo do gênero. Tem uma idealização de um amor, tem a idealização de uma vida financeira X e Y, entendeu? Você quer conquistar mais, você quer conquistar às vezes uma estabilidade somente pra poder conseguir viver a vida da forma que você deseja. Então tudo isso lá no fundo mesmo, todo mundo sabe o que quer, entendeu? Só que pra isso tem que ficar quietinho, tem que buscar o teu eu, você tem que buscar quem você é, você tem que buscar o que você busca pra você e parar de viver aos olhos de outras pessoas, a vida de outras pessoas. Isso é difícil, né? Desapontar as pessoas, escutar o que as pessoas vão falar de você é muito difícil. Então, todo esse processo faz parte do aprendizado, tá? Então, você largar a mão de tentar viver a vida de outras pessoas, ou que os outros tentaram te ensinar, às vezes não é a realidade que você quer viver e você fica infeliz com isso. Tem muitas pessoas amarguradas e infelizes com a vida em si, todo esse processo. Então, seja você, entendeu? Busque encontrar quem você é, o que você quer pra sua vida, qual homem ou mulher você quer se tornar. Busque a pessoa que realmente apetece você, né? Quem você realmente fala, caralho, que orgulho de ser essa pessoa. E não só, pô, cheguei aqui, eu não sei nem quem eu sou. Vivi a vida inteira aos olhos de outras pessoas, as ideias de outras pessoas, a profissão que eu tenho não é a profissão que eu quero, o carro que eu tenho não é o carro que eu quero, a casa que eu tenho, o lugar que eu vivo, aonde eu moro, não é o lugar onde eu gostaria de morar, sim porque era mais cômodo aceitar o que os outros falavam, o que os outros achavam que era certo, e você não queria desapontar as pessoas, né? Então, em todo esse processo, tenta ao máximo trazer pra você mesmo uma visão do que você pode fazer para poder realmente se tornar a pessoa que você deseja ser. Se você não tá feliz com o seu relacionamento, é a mesma coisa que esse livro em específico, por isso que eu falei sobre ele hoje, né? E terminei de ler ele hoje também, sobre a questão da jornada pessoal. Se você sempre fica com medo de viver a tua jornada pessoal, você sempre vai ser uma pessoa frustrada. Você não vai viver o que você tem que viver. O medo trava não é a sua pessoa, o medo trava a tua alma, teus pensamentos, tua cabeça. Você deixa de viver o que você deveria viver mesmo. A sua intuição fala muito por si só. Se você não busca isso, se você não vai atrás disso, se você não vive com intensidade as coisas, obviamente que tudo tem que ter um equilíbrio, mas viver com intensidade é você não ter medo de errar, entendeu? Você ir para realmente efetuar a ação de você conseguir concretizar algo que é literalmente seu, que é o seu pensamento, que é você com você pensando e falando, eu quero isso pra mim, entende? Pô, mas aí você vai se fuder no meio do processo, vai se frustrar no meio do processo, vai ser doloroso, ficar sozinho, pensando, etc. Não quero encontrar os meus problemas, não quero encontrar os meus erros, não quero mudar é doloroso, tudo isso é doloroso, entendeu? Todo esse processo é muito doloroso. Por isso que existem muitas poucas pessoas que conseguem fazer e passar por isso. A maioria é a manada, basicamente vive ao olho dos outros e fazem o que os outros fazem, e você é simplesmente mais um no meio de muitos. Então, tente ao máximo trabalhar essa visão, porque se você não trabalha essa visão, se você realmente não busca mudar, não busca algo que é próprio seu, a sua jornada pessoal, a tua vida, teus pensamentos, tua cabeça, você vai acabar cada vez mais infeliz, cada vez mais buscando algo que você nem sabe o que é. Você tá buscando algo pra te deixar feliz e você nem sabe o que é. Você tá buscando algo, um bem material que às vezes nem é aquilo que vai te trazer felicidade. Você tá buscando algo de uma pessoa que às vezes aquela pessoa nem vai conseguir prover aquilo pra você. Você tem uma visão da pessoa que às vezes ela simplesmente existe só na sua cabeça. Aquela pessoa ela não é daquele jeito, não provém o que você quer realmente, o que você deseja realmente no relacionamento. E você tem uma dependência emocional, tem um apego afetivo ali, né? Vários tipos de apegos, mas você tem que trabalhar isso também. Isso é um papo pra outra hora. Mas todos esses pontos fazem com que você realmente consiga trabalhar quem você é. E nesse processo você vai se encontrar. E se encontrando as coisas vão se alinhar pra você, que faz parte da sua jornada pessoal. Se você realmente consegue trabalhar esses pontos e realmente vive a sua jornada pessoal, tudo na tua vida começa a se alinhar. Financeiro, amoroso, espiritual, emocional, mental, tudo começa a se alinhar. Porque você fica feliz de verdade com você mesmo, com a tua evolução, com a tua jornada, entendeu? Você realmente acaba atraindo pra você o que você deveria atrair. Não simplesmente coisas que não são pra você. Coisas que são de outras pessoas, pensamentos que você simplesmente coloca no teu subconsciente. Começa a girar, como se fossem seus e na verdade não são, entendeu? Às vezes aquilo não te traz felicidade. E é engraçado, cara, porque a maioria das pessoas não entende isso. A maioria das pessoas compreende a vida como, pô, eu tenho que trabalhar, criar uma família e eu tenho que fazer isso, como todo mundo faz. Certo, tudo bem, eu concordo. Mas esse é o teu propósito? Tem pessoas que eu tenho certeza absoluta que às vezes precisam viajar, querem construir uma família, mas querem construir com um parceiro que às vezes também gosta de viajar pelo mundo e, mas eu preciso de uma condição financeira. Ela vai aparecer. Se você tiver no teu propósito, na tua jornada pessoal, ela vai aparecer para você concretizar o que você tem que viver. Se veio uma intuição dentro de você e falou isso para você e você tem certeza que é isso que vai te deixar feliz, vai e faz. Não me deixou feliz. Você pode ter certeza absoluta que se você fez algo e não te deixou feliz, não foi o que você esperava. No meio do processo, ele vai te mostrar o que você realmente quer, entendeu? Então não tenha medo de errar. Ninguém erra. Ou você aprende ou você ganha, entendeu? Não existe erro, não existe coisa negativa. Você tá no meio do processo. Os erros fazem parte do processo. A falha faz parte. Cair faz parte, entendeu? E então trabalhe
vale muito dentro da tua realidade quem você deseja ser. Isso é um ponto muito importante que poucas pessoas vão entender isso nesse vídeo, entendeu? Porque é um processo muito difícil, cara, muito difícil mesmo, entendeu? Eu tô já basicamente 1 ano e pouco, eu sempre fui uma pessoa já muito incoerente na questão de mentalidade pra minha idade, sabe? Tenho 25 anos e sempre tive uma maturidade acima da média, pensamentos acima da média. É difícil eu conseguir me relacionar com qualquer pessoa, seja na questão amorosa ou também, obviamente, de amizades, etc., relações de trabalho. A pessoa tem que ter uma cabeça mais pra frente pra poder conseguir entender os meus pensamentos. Eu sou uma pessoa que sou muito reflexiva, entendeu? Eu sou uma pessoa que dificilmente as pessoas têm acesso a mim. Então eu fico muito num mundo onde eu tô sempre tentando melhorar todos os dias. E isso que me faz evoluir tão rápido, porém, tenho certeza que em algum lugar deve ter pessoas assim como eu, né? Às vezes mais novas do que eu, às vezes, né, da minha idade, ou pessoas mais velhas que passaram pelo processo dela. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua jornada. Isso não me torna especial, mas me causa algumas dificuldades. É difícil me comunicar com pessoas mais novas, me relacionar com pessoas mais novas, entende? E às vezes até pessoas mais velhas, entende? Pessoas mais velhas têm um pouquinho de mais maturidade, tem, mas tem outras que são crianças, no corpo de pessoas mais velhas, entendeu? Com traumas não resolvidos, com problemas psicológicos que às vezes não sabem de onde vem e realmente vem de traumas familiares, de infância, etc. Então, todo esse processo cada vez mais me mostra que esse caminho, essa jornada, é algo que todo ser humano passa. A única coisa é que você pode simplesmente atrasar ele, né? Se protegendo, vamos dizer assim, e você evitando como eu posso dizer, você evitando encontrar esses reais problemas, esses traumas, essas feridas, essas dores que você deveria tratar e só fingindo que elas não estão ali, ou você indo lá cutucar a ferida para poder limpar ela e fazer com que ela cicatrize cada vez mais rápido e passe para a próxima, entende? A vida inteira você vai ter traumas desde o começo da tua vida até o final dela, só que você tem que saber lidar com eles da melhor maneira possível. Isso faz com que você se torne um ser humano melhor e consiga realmente entender quem você é, entende? Então, todo esse processo é algo que eu também relato bastante no meu Instagram. Quem quiser me seguir sempre tá na descrição. As mentorias também, os meus mentorados têm muito acesso a essa parte mais mental minha, questão também de atração, e isso é muito importante, você conseguir ter bons pensamentos, saber cuidar dos seus pensamentos, limpar a sua mente, fazer com que você realmente atraia o que você quer atrair, não o que você não quer atrair, saber falar, o que você fala muito sobre você, o que você fala atrai muito o que você tá falando. Então fale coisas ruins, você vai ter só coisas ruins na sua vida, fale coisas boas sobre você, você vai ter só coisas boas na sua vida. Então isso também é um ponto. Tem muitas pessoas que eles nem percebem as coisas que saem da boca delas, não percebem que a vida dela tá ruim, tá decaindo, tá triste, e às vezes ela mesma amaldiçoa a vida dela o tempo todo, toda hora, com as palavras que ela fala e nem percebe, que é normal. As pessoas fazem isso nos ambientes que elas estão, as pessoas têm o costume de fazer isso, de fumar cigarro, maconha, de pornografia, todos esses outros problemas que são vícios em si, né, alcoolismo em si, tudo isso é anestesia, entende? E eu já passei por muita coisa também de vício, etc. Faz parte, todo mundo vai passar em algum momento, de alguma maneira, entendeu? Compulsão alimentar também é um vício, entendeu? Comida em si. Então todos esses processos fazem com que você cada vez mais consiga se encontrar de forma positiva, desde que você esteja disposto, entende? E igual eu agora, tem um monte de gente passando, me olhando, falando com uma câmera e tal, e eu não tô nem aí. Antes eu já ligava muito pra isso, hoje em dia eu não ligo mais pra essas paradas. Porque eu vejo que hoje em dia eu tô na minha jornada, ninguém precisa entender o meu mundo. Quem quer entender o meu mundo de verdade, ele vai chegar até mim, vai se comunicar comigo e vai ter interesse de entender o meu mundo, né? Seja uma amizade, uma relação de trabalho, uma relação amorosa, a pessoa tem que criar esse interesse. Se a pessoa não tá nem aí, daqui a 15 minutos as pessoas vão esquecer que elas encontraram um cara no parque, no banco na frente do lago, entendeu? Então esqueça isso, foca em você, foca no que você tem que fazer, no que te faz bem. Pra mim essa troca é sempre muito positiva, porque pra mim falar sobre essas coisas, falar e expressar isso, jogar pra fora, por isso que eu até falo que a mentoria ela é muito mais pra mim do que pras pessoas que eu ajudo. Todo mundo sai beneficiado, mas quem mais sai beneficiado sou eu, que eu tô basicamente transcendendo todo o conhecimento que eu vou adquirindo, que eu vou realmente solidificando na minha cabeça, na minha mente, entendeu? No meu espírito, na minha alma, e passo pra outras pessoas como ensinamento. É a fase final e tudo isso é muito positivo, né? Eu sei que é um vídeo muito longo, às vezes, já tem 18 minutos aqui, e às vezes algumas coisas podem ser muito redundantes, porque é difícil a gente conseguir realmente aprofundar muito, e é uma coisa que eu quero fazer mais com o passar do tempo, só que tem que ser algo que tem que ser muito bem feito, porque aprofundar muito também requer conhecimento, requer que vocês consigam entender o que eu tô falando. E como eu tô fazendo esses vídeos agora, no começo, eu ainda não sei o nível de pessoas que vão chegar aqui e se comunicar, mas eu sei que eu vou acabar filtrando com o passar do tempo. Eu tenho sim a intenção de fazer vídeos mais profundos sobre esse tipo de assunto, né? Da mesma forma que eu mostro minha rotina como empresário, como pessoa em si, eu também quero fazer vídeos mais direcionados dessa maneira. Realmente falando assim, pra quem quer mesmo aprender um pouco mais, compreender, ter uma troca, conversar, entendeu? Como eu disse, meu Instagram
também é um lugar onde eu consigo também prover muita informação lá para vocês, para quem tem interesse, tanto da parte, né, de mentalidade, quanto da parte também de negócios em si, né, empreendedorismo, trabalho, produtos, etc. Mas nesse vídeo em específico era mais sobre isso. E é muito bom, cara, você ter uma liberdade. Nem sei que horas são agora. São 3 da tarde, eu cheguei aqui, era meio-dia. Então tô 3 horas já no parque, li meu livro, finalizei ele, já comprei o próximo, entendeu? Amanhã já chega. E isso faz com que eu consiga ter essa liberdade. Por quê? Porque é o que eu sempre quis, é o que eu sempre sonhei. Nunca quis trabalhar pra ninguém, nunca trabalhei pra ninguém, não tenho nem carteira de trabalho. Então é uma coisa que desde novo eu falei, nunca ia trabalhar pra ninguém. Ah, mas não é assim, não sei o quê. Por que não é assim? Por que eu tenho que trabalhar pra alguém? A vida é minha, eu faço o que eu quero com ela. Se eu acho que eu sou capaz de não precisar trabalhar pra ninguém, eu posso ter os meus próprios negócios, posso ser meu empreendedor, etc. É isso. É eu que escolho, não é os outros que escolhem pra mim, entendeu? Fiz anos de cursinho militar, passei alguns concursos e tal, mas não era o que eu queria, entendeu? O que eu quero mas ser empresário não tem estabilidade, é mais difícil, e show de bola, é isso. Bate no peito e resolve, tá entendendo? É assim que funciona comigo. É isso que eu gosto. Eu gosto de bater no peito e falar assim, show de bola, mais um problema, vamos resolver. Vamos lá, mais um desafio, é isso, entendeu? E até as pessoas que se relacionam comigo, amizades, trabalho, relacionamento em si, que tem sido, querendo ou não, hoje em dia, eu acho que depois dessa última relação que eu tive, em específico, me clareou muita coisa na minha vida, entendeu? Muita coisa. Eu consegui me relacionar com uma pessoa que pensa muito parecido comigo, que me ajudou em muitas coisas, assim como eu sei que eu ajudei ela em bastante coisa também. E são coisas que a gente não precisa nem falar, sabe? São coisas que a gente sente, que a gente consegue repetir sozinho às vezes, e da mesma forma que a gente vai evoluindo, as pessoas ao seu redor também vão evoluindo. E eu acho que pra mim essa parte do relacionamento em si era uma coisa que me pegava muito, porque eu sempre quis algo muito específico, entendeu? Uma mulher ideal, assim, muito específica. E pra isso eu tenho que ser esse homem que vai conseguir saber receber. E eu tô nesse processo. Hoje em dia não é algo que eu fico mais correndo atrás, etc. Mas como eu quero algo muito extraordinário, eu também tenho que entender que é algo que não é tão comum e é algo que vai precisar de mais tempo para poder ser lapidado. E essa pessoa, ela vai chegar no momento certo, da forma correta, do jeito que precisa ser, né? Então, até lá, eu vou estar sempre buscando o meu melhor, evoluir como pessoa, evoluir como ser humano para poder conseguir sempre dar o melhor para essa pessoa e para as pessoas ao meu redor. O amor é muito mais sobre você dar o seu melhor para as pessoas do que você realmente amar alguém. O amor em si é você ter aquela persistência de sempre estar melhorando para você, para que os outros ao seu redor consigam melhorar. Isso faz parte muito do amor. O amor ele pode ser interpretado de várias maneiras. Só que o que move realmente um homem com um propósito, que realmente quer chegar em algum lugar, quer construir um império, quer ser alguém diferenciado, é exatamente isso. Você conseguir estar se melhorando todos os dias, você conseguir ser realmente um homem, o cara que resolve todos os tipos de problema, o cara que vai lá e bate no peito e fala assim, eu vou resolver isso, entendeu? E faz parte do processo, tanto as quedas quanto os obstáculos no meio do caminho, os aprendizados, as pessoas que passam na sua vida pra poder te ensinar cada vez mais um pouquinho de coisa, pra daí sim você conseguir chegar nesse relacionamento perfeito, né? Da mesma forma que eu falei pra vocês a questão de trabalhar, eu sei que como eu quero um relacionamento muito específico, X e Y, é algo difícil de achar, mas eu sei que eu vou ter, isso é certeza absoluta. E são coisas que às vezes a gente consegue ter essa visão, né? E é o que a gente fala de intuição. Se você consegue visualizar, ter em mente e realmente consegue buscar o que você realmente quer, você não tem dúvida que você vai conseguir aquilo, cada vez mais você vai chegar perto disso, entendeu? Essa intuição, quando você realmente tem 100% de certeza que algo vai acontecer, não tenha dúvidas que vai chegar. É só você não atrasar o processo. Continua no processo que isso cada vez mais fica mais fácil de chegar e se resolve de forma mais tranquila e leve. Quanto mais você se atrasa no processo, mais problemas são criados no meio do caminho, mais traumas são gerados no meio do caminho e a forma de pensar muda muito. O pensamento em si, você conseguir realmente pensar da forma positiva em todos os momentos, é algo que tem que ser treinado, trabalhado, é algo que você realmente tem que buscar como algo principal na sua vida, porque você é o que pensa. O homem é o que ele pensa o dia todo, entendeu? Ai, pra quem sabe dessa música sabe. Mas vamos lá. Então isso aí é uma coisa que você tem que ter em mente. Então, os pensamentos que vão mandar. Se você pensa coisa negativa, você fica triste, pô. Se você pensa coisa positiva, você fica feliz. Se você tem medo do julgamento dos outros, você vai ter medo do julgamento dos outros. Ponto, acabou. Não tem o que fazer, entendeu? Se alguém passar aqui atrás, na minha frente, do lado, alguém que eu conheço, me ver fazendo isso e for me julgar, eu não tô nem aí, pô. Tô fazendo o que eu tenho que fazer. Tô cuidando de mim, tô fazendo as coisas que eu preciso fazer. Tô buscando quem eu quero ser, entendeu? E isso é um papo muito profundo, porque as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, têm vergonha de se abrir, vergonha de mudar a visão delas. E o ser humano muda todos os dias, cara. A vida muda todos os dias. Se você é um cara que está igual há 3 anos, se passaram 3 anos, você está igual, homem ou mulher, me desculpe, mas você está só perdendo teu tempo, entendeu? Você tem que ser um ser humano que muda. Se você não muda, você não evolui, pô.
entendeu? Então, todo esse processo faz parte, né? Você tem que trabalhar isso da melhor maneira possível. E quanto mais você trabalha, mais as coisas fluem pra você, entendeu? Mas basicamente por hoje seria isso. Precisando, só me seguir no Instagram, todos os dados estão aí embaixo. Então, se você realmente tem interesse em ter um conteúdo um pouco mais diferenciado, mais conectivo, humanizado, real mesmo, sobre alguns assuntos mais específicos. Obviamente, eu sou uma pessoa que eu tenho várias áreas da minha vida que eu gosto de expor, né? Então, a parte de empreendedor, a parte de ser empresário em si, a parte de mentalidade, a parte ali mais voltada também pra questão de experiências. Então, eu gosto sempre de estar, né, falando sobre um pouco de tudo, né? Então vai ser algo bem vasto por aqui. Vocês vão encontrar bastante coisa, não vai ser um assunto bem específico. Isso aqui é muito mais um diário para mim, da minha evolução, do meu processo, algo que eu faço como hobby do que qualquer outra coisa. Obviamente que, né, se tornar algo profissional, show de bola, mas o objetivo e a raiz e a essência sempre vai ser algo muito mais voltado ao que eu quero, ao que eu preciso, e eu não vou deixar de entregar isso para vocês, né? Vai ser sempre algo voltado pro que eu desejo fazer, não pro que os outros precisam ou desejam. Então por hoje é isso. Finalizar agora uma volta no parque, ir pra casa comer. Tô precisando dar uma descansada também. Continuar meu trabalho, obviamente, também, né? Mas o papo foi dado, a conversa foi feita e espero que vocês tenham curtido. Rapaziada, o livro que eu tava falando pra vocês, esse aqui, ó. Antes que eu esqueça, deixa eu mostrar pra vocês. Esse livro aqui é muito bom. Como eu disse pra vocês, já encomendei o próximo ali. Amanhã, chegando, eu mostro pra vocês. Mas, pra quem viu o vídeo completo, o finalzinho ali tá top. Tem muita coisa importante, muita informação pra quem realmente gosta de falar um pouquinho mais sobre essa parte mental. E aproveitar sempre para poder compartilhar com vocês esses pontos, porque é até engraçado, tá? Esse livro em específico eu tava lendo já faz um tempo geralmente eu termino um livro por semana. Acabou que esse livro demorou um pouquinho mais, eu fiquei alguns dias sem ler. E foi muito bom, por incrível que pareça, é uma coisa que eu sempre falo. Tudo acontece como tem que acontecer, da forma que deve acontecer. Esses dias que eu fiquei sem, né, ler esse livro foram muito bons, porque quando eu voltei a ler esse livro ontem, no caso, e li todas essas páginas até hoje e já terminei o livro, foi exatamente o que eu precisava, entendeu? Receber de informação nesse momento para poder conseguir passar pro próximo nível, para a próxima fase, né, vamos dizer assim. Então me trouxe um conhecimento que eu estava buscando, que eu precisava nesse momento, e foi exatamente no momento que eu precisava, do jeito que eu precisava, entende? Então às vezes não se cobre demais, achando que você tá deixando pra lá tal coisa, YZ, que as coisas não tá acontecendo no teu tempo, porque não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo que tem que ser, no tempo de Deus, e assim vai. Então tudo se alinha como tem que se alinhar quando você se alinha, entende? Então chegou exatamente o momento certo, essa finalização desse livro. Arregacei, macetei o livro ali, terminei tudo num dia e já comprei o próximo justamente para poder continuar esse aprendizado. E foi uma intuição, falei, pô, esse livro aqui é top, eu nunca tinha lido nenhum livro do Paulo Coelho. Foi muito bom a informação que esse livro me passou, então eu vou comprar o próximo. Eu já fui lá no chat e falei assim, ó, meu amigo, tô lendo O Alquimista, vou terminar hoje. De todos os do Paulo Coelho, qual que você me recomenda como próximo? Ah, beleza. Tá o livro. Eu fui lá e já comprei, entendeu? Se vem a intuição pra você, agiliza, não deixa pra depois, não procrastina. Pô, me deu vontade de continuar, de ter um ensinamento que continue. Qual que é o próximo? Então vamos pro próximo, entendeu? Que eu tô disposto, eu quero evoluir e é assim que tem que ser. Eu acho que é assim pra todo mundo e tem que ser algo positivo pra você sempre, tá? Não deixe as coisas pra depois. Tem uma vida só, aproveita pra poder viver ela da melhor maneira possível. Quanto antes você conseguir resolver seus problemas internos, antes você vai viver a vida que você sempre sonhou.